Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Está entrando no ar mais um episódio do seu podcast O Historiante, seu podcast sobre as ciências humanas. Esse podcast maroto que resolveu caminhar com você pelo Vale da Aflição, que foram esses 4 anos aí do governo do Inominável, levando para você conhecimento, levando para você muito conteúdo histórico e também debates aí sobre a política nacional. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado dele, o homem que vestiu um casaco hoje porque tá quase chovendo e tá meio frio, o senhor Felipe Monsanto. Bom dia, boa tarde, boa noite, que bom falar aos ouvidinhos de vocês novamente, vestindo de vermelho. E Lula lá, feliz de novo. Arrasou. Também recebemos aqui ela, que carrega em seu ventre o herdeiro do historiante, a senhora Lídia Verônica. Oi, gente. E hoje recebemos com muita alegria um convidado que muito nos honra, o senhor Presley Vasconcelos. Oi, Presley, tudo bom? Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Presley, fala um pouquinho para os nossos ouvintes, quem é você? Cara, difícil essa, hein? Quem é você? Presley é um jovem adulto de 30 anos, cansado, já exausto pós-eleição, mas que tá feliz da vida com Lula presidente e, se Deus quiser, Bolsonaro 22 na cadeia. Presley, muito obrigado por você aceitar nosso convite, isso muito nos honra, a gente fica muito feliz, a casa fica apertada para recebê-lo aqui, viu? Muito obrigado, o prazer é todo meu, vamos bater um super papo aqui e deixar essa galera contente. Beleza, bom, hoje estamos aqui reunidos para falar sobre um tema que talvez seja o que mais, tira o sono dos nossos irmãos brasileiros, né? A gente vai falar sobre a economia brasileira pós-eleições de 2022, depois de todo essa tempestade que passou aqui pelo nosso país, né? Todo esse momento adverso para a classe trabalhadora. O que é que a gente pode esperar nos próximos anos? Nessa nova conjuntura, o retorno aí de Luiz Inácio Lula da Silva para o seu 3º mandato, o que é que a gente pode esperar, né, das atitudes econômicas e o que é que ele vai herdar, né, porque, enfim, não é apenas sobre o que ele projeta, mas o que é que ele recebe na economia brasileira que pode influenciar nos rumos que a gente vai tomar a partir do ano que vem, nos próximos 4 anos. Isso e muito mais a gente vai falar hoje com vocês, mas antes, Felipe Monsanto, dá para o nosso ouvinte estreitar os laços de amizade com a gente, né? Com certeza, Pablo. Você que está ouvindo a gente, seja no Apple Podcasts ou seja no Spotify, enquanto a gente está começando a conversar aqui, vai lá, dá 5 estrelas pra gente, ajuda a gente compartilhando esse episódio, que isso faz a informação chegar a outras pessoas. Então, se dá essa moral pra gente, e se você quer apoiar a gente ainda mais, vai lá no aplicativo do Orelo, escuta a gente por lá e assina, tem conteúdo exclusivo pra você por lá. Pois é, o Orelo tem uma caixinha pra gente lá, tá? Bote suas moedinhas pra gente lá, cada play na Orelo. Beleza, então bora pro nosso giro de notícias, Lia Verônica? Vamos. G1. Com Lula presidente pelos próximos 4 anos, o que esperar da inflação brasileira? Com 50,90% dos votos válidos, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito pela 3ª vez presidente do Brasil. Ele deve reassumir o cargo no próximo dia 1º de janeiro. Entre os diversos desafios políticos, sociais e econômicos que Lula terá pela frente, o controle da inflação brasileira é um dos mais importantes. Deutsche Welle. Sob Bolsonaro, o Brasil se afasta da meta de erradicar a pobreza. Número de brasileiros na pobreza aumentou em 10 milhões entre 2020 e 2021, representando agora quase 30% da população. Especialistas criticam o foco eleitoreiro do Auxílio Brasil e a falta de propostas na campanha. AfP. Triunfo de Lula no Brasil. Uma segunda onda de esquerda na América Latina? Com sua vitória no segundo turno, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva
Silva consagra o que se parece com uma nova onda da esquerda na América Latina, embora com muitos nuances. Com essa vitória, uma segunda onda de esquerdas parece se instalar na região, do México ao Chile, recordando o início dos anos 2000. Com a vitória de Lula, quais são as perspectivas para os BRICS? O mandatário chinês Xi Jinping, que também acaba de ser reeleito para assumir um terceiro mandato, disse que a China está pronta para trabalhar com Lula para fortalecer conjuntamente a parceria estratégica global China-Brasil para um novo nível, de modo a beneficiar os dois países e dois povos. Pablo, segue daí. Beleza, vamos para o nosso editorial então. Domingo passado conseguimos, a duras penas, encerrar um ciclo macabro da história do Brasil. Um arco de acontecimentos desastrosos que teve em 2018 sua etapa, se não inicial, fundamental. Foram 4 anos de um governo autoritário que fincou suas bases na desinformação coordenada e na mobilização de massas em prol de seus interesses escusos. Em tudo, a gestão do ainda ocupante da cadeira presidencial teve traços fascistas, retrógrados e antipovo. Com 50,90% dos votos totais, o novo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, tem à sua frente um desafio abissal em diversos sentidos. O desmatamento na Amazônia cresceu e os órgãos fiscalizadores foram alvo de cortes profundos, a educação esteve à míngua, entregue em mãos de ministros ora envolvidos em escândalos de corrupção, ora incompetentes e caricatos mesmo. Mas talvez o ponto central e que vai mexer muito com a gente brasileira tem a ver com o bolso dos cidadãos, a economia. A CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, divulgou em agosto uma comparação entre as expectativas de crescimento para os países na região latino-americana, que inclui uma expectativa de menos de 2% para o crescimento brasileiro neste ano. O comparativo mostra que o Brasil perde para países como Venezuela, Colômbia, Uruguai, Bolívia e Argentina. A inflação é outro problema. Ela escalou de 2020 até o início de 2022, chegando em abril a mais de 12% na taxa acumulada em 12 meses. Essa foi a maior inflação para o período de um ano desde outubro de 2003. A taxa de desemprego é outro indicador que teve alta recorde durante a pandemia e começou a cair recentemente. Embora economistas apontem, e a gente saiba muito bem, que o peso dos trabalhos sem carteira assinada nesse processo foi determinante. E esse é um problema alarmante. A maquiagem de desenvolvimento que serviu de propaganda no período eleitoral para o candidato ocupante da cadeira presidencial. O corte repentino nos preços dos combustíveis às portas das eleições reduziu o preço dos produtos, gerando uma deflação artificial e bem providencial. Mas talvez o ponto mais sensível disso tudo seja realmente a condição de subsistência da classe trabalhadora em nosso país. Um levantamento realizado pelo FGV Social, com base nos microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do IBGE, apresenta um quadro nítido e preciso do que ocorreu nos últimos 10 anos, início da série histórica estudada. Em 2012, eram 54 milhões de pobres no Brasil, número que caiu para 47,6 milhões em 2014, quando voltou a subir. Em 2018, eram 55,1 milhões. E em 2021, terminou com um recorde histórico de 62,9 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Nesse cenário, o que podemos esperar para a economia brasileira nos anos futuros da nova gestão do Palácio do Planalto? Bom, quem curte e acompanha o Historiante pode nos ajudar a manter o projeto, não é mesmo, seu Kleber? Isso mesmo. Você pode ajudar o Historiante de uma forma bem fácil. E faz como? Vai lá no nosso Apoia-se. O link é apoia.se/historiante. E além de estar contribuindo com o Portal Historiante, você também vai ter uma série de vantagens, como fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook, fazer parte também do sorteio mensal de livros. Olha só quantas vantagens para você. E tudo isso a partir, olha só, de R$4, que não dá nem para pagar meio litro de gasolina nesse ano agora de 2022. É tão pouco para você, mas é muito aqui para o Historiante. Vá lá no nosso Apoia-se e contribua. É isso aí, o link tá na descrição desse episódio.
Olha, eu acabei me apresentando igual minha cara, né? Então, somente falei idade e outras coisas, mas eu sou economista e mestre em economia, formado pela Federal do Rio, e também sou mestre pela Estadual de Maringá, e tenho foco nos estudos de desenvolvimento socioeconômico, estudo economia social, economia da pobreza, sempre focando nessa questão mais do social. E eu acho que o que a gente tem hoje de grande desafio é quebrar um pouco esse fluxo que a gente teve de aumento de concentração de renda, aumento de desigualdade, aumento da pobreza, que não é uma tarefa simples, porque nossa economia foi emparelhada para poder atender ao grande, né, marco dos capitais. Então, para atender banco, para atender grandes empresas, agronegócio e tudo mais. Então, eu acredito que vai ser, principalmente com a bancada, hoje, qual a gente vê no Senado que foi escolhido, vai ser complicado fazer com que essa diminuição dessa concentração de renda se torne uma verdade, se torne uma realidade rápida para a gente. Então, nessa concentração de renda, o que envolveria? A parte da inflação, a parte de transferência, programas sociais e, no sentido geral, né, geração de emprego e outros pontos também. Então, eu acho que o nosso maior desafio hoje é conciliar tanto a questão da nossa crise política, quanto também a crise econômica, né, em relação a isso, para fazer uma proteção às pessoas mais pobres. Vai ser difícil, não acho que vai ser uma tarefa fácil, principalmente com o clima tenso que está passando, questões de orçamento também, isso vai ser bem complicado, mas eu acredito que a gente vai frear um pouco esse processo de aumento de pobreza, aumento da desigualdade. Eu acho que uma coisa que a gente já tem comentado bastante tempo aqui é o resultado do que vai acontecer em 2023, né? A gente tem um rombo gigantesco e a gente tem uma conta que vai começar a ser cobrada a partir do ano que vem. Seja pelos valores gastos pelo governo federal esse ano, o estouro de várias contas públicas que a gente tem, várias demandas que a gente vai herdar desse momento de queda nos preços, né? Igual a gente teve o congelamento do preço aí da gasolina, alguns alimentos, algumas coisas que nós tivemos agora no segundo semestre por motivo eleitoreiro, pelo movimento que a gente teve agora na campanha eleitoral. Então eu acho que a partir de 1º de janeiro a gente tem um problema muito grande e a pressão da oposição vai vir triplicado. Então, os movimentos que a gente tem visto, a gente está gravando isso na quinta-feira, né? Alguns movimentos que eu li hoje a respeito do orçamento para o ano que vem, alguns estudos que têm começado a ser feitos para 2023, só mostra o tamanho do desafio, está mostrando a ponta do iceberg do desafio que a gente tem a partir do ano que vem. Então, eu acho que tentar segurar como o Presley falou, né? Tentar segurar um pouco esse aumento da pobreza é primordial e a gente tem que compartilhar isso, balancear isso junto com esse rombo gigantesco que a gente tem, que vai ser um desafio enorme pra gente. Eu achei interessante que foi importante essa reunião, né? Assim, nem a reunião, a declaração. Que é importante, é óbvio, né? Tem que passar um poder pro outro. Mas, assim, o pronunciamento deles hoje em deixar bem claro que o país foi saqueado, né? Quando eles entraram, o Brasil estava quebrado, né? E aí eles requebraram o Brasil. Então, assim, acho que o pronunciamento de hoje foi importante para deixar a galera com o pé no chão. Especialmente as expectativas da esquerda, né? Do que eu posso dizer, assim, os eleitores reais de Lula, da aliança, enfim. 2 bolsominions vieram falar comigo, um super bravo lá. Porque, olha, ano que vem eu quero ver vocês falando que o governo anterior, como é que fala? Reclamando que não tem dinheiro porque é culpa do governo anterior, tá? Gente, Bolsonaro fez isso o mandato inteiro e ficou saqueando o Brasil por 4 anos e na eleição ainda foi pior. Você acha mesmo que a gente não vai culpar? Mas a culpa é do governo anterior. Sim. Todos os governos culparam, né? Na verdade, o único governo que não culpava é porque eles estranham, porque como o PT estava no poder por 3 mandatos consecutivos, né? A gente cresceu sem ouvir um governo culpando o outro, né? E aí, agora eles acham que é plausível.
a gente ficar caladinho com o rombo que o governo Bolsonaro fez, né? Especialmente com o sucateamento que o governo fez em determinadas áreas, né? E deixou, inclusive, né, como a gente leu na matéria lá, de Welle, Deutsche Welle, né? A questão do desprezo do governo Bolsonaro com a pobreza. Então, tipo, a pauta social nem existia, né, no governo Bolsonaro. Então, se no governo do PT isso era uma pauta com bastante dinheiro, era uma pasta que era fundamental, era importante para aquele governo, todo aquele dinheiro foi diluído para outros setores que o governo Bolsonaro achava mais importante. Então, assim, tem rombos. E, como eu falei, né, lá no início das eleições, quando falaram que o governo federal barrou os pagamentos das universidades federais, depois tirou mais da saúde, era previsto, gente, que eles estavam... Ainda falei assim, eu acho que eles não estão mais usando o orçamento secreto. Não acredito que eles estão remanejando o orçamento secreto. Eu acho que eles estão saqueando o país para fazer a limpa mesmo e fugir. O crime tem que compensar, entende? Então eles saquearam. Então, assim, esse pronunciamento de hoje, sem o Lula, que eu acho muito importante, né? Foi vamos vir aqui para a realidade, sabe? Tanto para a esquerda, para os eleitores da esquerda, tanto quanto para os bolsominions mesmo, se ligarem, entenderem que não foi na troca do governo, foi nesse governo mesmo que o rombo tá lá, ele existe. Porque a gente sabe que pautas da esquerda precisam ser priorizadas e compromissos precisam ser priorizados. Então, assim, vai faltar de alguns setores para poder alimentar outros, como o meio ambiente, que conta também, né? O meio ambiente ainda é o melhor de todos, porque ele conta com fundos internacionais, né? Então, assim, é o setor que vai poder dar uma aliviada para o governo. Mas como ele tem um compromisso muito severo com o meio ambiente por conta das alianças que ele fez, né? Então, eu acho que vai ser uma das pastas que é prioridade. Então, essa pasta, a pasta de... Olha que crente que eu ia falar das causas sociais, as pautas de políticas públicas, né? Saúde, educação e auxílio, né? Os auxílios também vão ter que ser prioridade no governo, porque é o diferencial. E é o que a gente sabe, que no plano do governo de esquerda, o dinheiro chegar na população mais necessitada dar uma girada na economia, né? Na economia local, no pequeno empreendedor. Então, assim, eu acho que essas serão as prioridades. É minha perspectiva leiga, tá? A gente tá com um especialista aqui. Mas a minha opinião leiga é que essas são as prioridades do governo, por ser um traço do governo de esquerda, especialmente do PT, e pelos compromissos que foram feitos. Então eles já estão avisando aí hoje, né, no caso, esse pronunciamento, é que não vai ser como talvez todo mundo esteja esperando, né? Mas o que entrar, o que rodar, o que girar, e eu acredito que, quem sabe, né, as grandes fortunas finalmente sejam taxadas. Que do pobre o Bolsonaro já tirou bastante. Acho que agora só sobrou os ricos mesmo, gente, pra gente cobrar imposto. Prepare o Celtinha pra entregar pro governo. Ai, pelo menos os rodão, né, gente? Então, fazendo só um adendo, né? Ela apontou muito bem essa questão dessa fala de hoje. É porque a gente precisa diferenciar que a situação é outra, né? A gente teve um governo fazendo campanha, a gente vai ter um governo diferente governando, né? Então isso é bem importante para a gente mesmo, nós mesmos, conseguirmos ter essa tranquilidade para entender que a oposição vai ser mais forte, que a situação econômica é outra, a situação econômica mundial também é outra, né? Então a gente acha que nós vamos voltar para aquele cenário a partir do dia 1º de janeiro, onde a gente estava conseguindo viajar, onde a gente estava conseguindo comprar carro, moto, conseguia fazer essas coisas e tudo mais. E hoje está um pouco diferente essa situação. O que eu acho que a gente, alinhando essas expectativas, a gente consegue também cobrar de uma forma efetiva, né? Porque esse pronunciamento que foi dado hoje, eu não acredito que seja algo que a extrema-direita vai aceitar.
Eles vão entender como algo do tipo, olha, eles estão ali tentando tirar deles da reta. Então, se no dia 1º não surgir um plano econômico que atenda eles do jeito que eles querem e não funcionar em um mês, já pode apostar que vai começar dali a perturbação na cabeça da galera. Então, essa fala de hoje, né, tentar culpar, né, na verdade não é culpar, né, tipo, é dar nome aos bois, né, então falar, por exemplo, a própria Aberto, assim, explicando para as pessoas e falando, olha, a gente está com um orçamento extremamente apertado, a gente vai ter que sambar aqui para conseguir fazer com que a gente cumpra com todas as coisas. Só que para uma boa parte da população, você pode falar de A a Z, que ainda assim ela não vai entender. Então eu acredito que talvez a fala de hoje foi para deixar isso registrado e para também mostrar para a própria esquerda que, olha, a gente vai encontrar uma oposição que vai cobrar o tempo inteiro e que vai colocar na nossa conta, da mesma forma que nós colocamos na conta deles. Então eu acredito que esse desafio agora vai ser justamente para conseguir fazer com que haja esse balanceamento da economia sem causar nenhum tipo de problema de ordem política, sabe? Porque se a gente lembrar, por exemplo, a economia em 2016, a economia andava nos tropeços por conta do impeachment. Então a gente não pode viver mais o impeachment dessa maneira em menos de 10 anos, que a gente acaba com a credibilidade do Brasil de todas as formas. Então acho que quanto mais a gente conseguir ter, como ela disse, né, esse pé no chão e falar, olha, nós não estamos no começo dos anos 2000, nós estamos 20 anos depois, outra situação, outra composição de governo, né? Agora nós temos um governo que é muito mais plural no sentido de visão política também, o que dificulta. Então eu acho que a gente pode ter uma previsão, mas eu acho que o governo vai ser uma caixinha de surpresa a cada ciclo, sabe? Eu vejo essa composição plural como uma faca de dois gumes, né? Porque de um lado você vai ter uma tradição do PT de programas sociais, de fortalecimento do salário mínimo, fortalecimento da classe trabalhadora enquanto uma classe consumidora e que, com esse salário mínimo mais forte, gira a economia de uma forma mais, como é que eu posso dizer, mais consistente. E você vai ter de outro lado um grupo composto, por exemplo, pelo Meirelles, pelo Alckmin, que são políticos de tradição conservadora, mais à direita, mais, vamos dizer assim, liberais. E é uma coisa que eu acho interessante, que tem uma matéria do G1, né, que alguns economistas classificam o governo Bolsonaro como liberal. Eu não sei se essa classificação pega, e eu vou até passar para você, para você tentar nos definir aí se é liberal ou se não é na economia. Os economistas consultados pelo G1, eles meio que colocam o governo do PT como um governo que pode gerar um possível perigo para a economia, apesar de a resposta do mercado ter sido bem imediata a posse do Lula, né? Porque a gente vai ter a queda do dólar, fortalecimento de algumas bolsas aqui, o crescimento da bolsa de valores aqui no Brasil. Então, o efeito Lula, ele já foi sentido, né? Pelo menos o efeito Lula do anúncio. Lula estará novamente na presidência. Mas é o Lula que vai receber, como você falou, é uma outra questão, é um outro momento. É um momento onde o Brasil está com uma inflação que bateu 12,5%, mas que caiu. E muitos bolsonaristas utilizaram isso como argumento para dizer, tá vendo? Com o Bolsonaro nós temos deflação. Mas a gente sabe que esses números eles não têm nada a ver com a realidade, né? A mesma coisa a questão do desemprego. Os índices de desemprego no governo Bolsonaro estão atingindo níveis aceitáveis. Só que a gente sabe que esses níveis eles estão maquiados, né? Teve até um seguidor nosso que, diante da nossa postagem sobre o tema, né, que a gente ia trabalhar hoje, responderam o seguinte: o @nando.brandão.2022 escreveu o seguinte: se os números da economia fossem relevantes para 51% da população, o resultado seria outro. Se a economia básica fosse ensinada nas escolas, formaríamos cidadãos mais interessados no desenvolvimento do país, pautado em números reais do que vulneráveis a discursos populistas. Ele termina dizendo o seguinte: desemprego cai a 8,9% e atinge 9,7 milhões de pessoas e é o menor desde 2015. Presley, fala pra gente, esses números de fato, eles condizem com a realidade? Como é que você lê esses números do governo Bolsonaro nessa reta final de despedida, né? Porque ele tá de malas prontas para cair fora de lá. Olha, cara, resumo disso é cambalacho.
cambalacho estatístico, né? Não tem outra palavra que definiria melhor, porque, começando pela questão da inflação, né, que você tinha comentado, é muito simples você baixar preço. Muito simples. Quando você baixa na canetada. Então, uma das coisas que eu mais critiquei durante o período todo do Bolsonaro foi que ele passou 4 anos, enfrentou a pandemia, tudo. Nós tivemos altos índices de inflação. Passou o mandato inteiro falando que a culpa era da pandemia, aí depois veio a guerra, tudo que dava para terceirizar, ele estava terceirizando. E aí agora, finalmente, por conta de alguns cortes estratégicos, o que aconteceu? O danado conseguiu baixar os preços. Então, muito se fala sobre esse ponto de, tá bom, o governo Bolsonaro está com a menor inflação mais baixa até que o próprio Estados Unidos. E aí que mora um problema. Por quê? A gente precisa baixar o preço com uma base sólida. Eu não posso chegar para o feirante ali da frente e falar assim, olha, essa couve que você está vendendo a R$2, eu quero que amanhã de manhã esteja 50 centavos, hein? Tu quebra o cara. É a mesma história. Foi o que o Bolsonaro fez. Ele falou, eu vou tirar ali os impostos da parte de combustível, você vai dar uma reduzida, a galera vai ficar feliz, o povo vai botar gasolina no carro, vai dar voltinha na rua e vai votar em mim. Vai baixar o preço ali, vai baixar um de respinga aqui. Só que qual é o rombo que isso causa? Por quê? Por exemplo, o caso do ICMS é uma das maiores formas de financiamento dos estados. Financiamento que precisa atender saúde, educação, segurança, enfim, várias outras esferas. E aí os estados agora já emitiram várias notas desesperadas falando assim, cara, a gente vai tirar dinheiro do rabo, porque não está vindo. Da onde você vai se financiar? Então, não é uma redução de uma inflação feita de maneira prudente, porque a própria população vai pagar caro no futuro. Então, a expectativa que a gente tem não é mais do tipo, olha, não, o preço do arroz baixou. Não, ele baixou agora, mas vai ser um efeito tipo aqueles carrinhos de fricção, sabe? Que você puxa para trás, na hora que você soltar, você tá lascado. Então, essa história por trás da deflação, ela vem daí. É a mesma história. O que o Bolsonaro fez foi chegar pro Zé das Couves e falar, baixa as couves, porque vai baixar. Acabou. E o que aconteceu? O Zé das Couves vai ter que dar as duas, ou fechar a barraca dele, ou vai ter que mandar a gente embora, ou vai ter que comprar menos coisas que ele come na casa dele, ou ele vai ter que, sei lá, trabalhar mais, vai ter que pegar um bico. E é o que está acontecendo com a realidade, que a gente transformar esses exemplos xoxos que eu dei aqui no cenário da empresa, do Estado e tudo mais. Né? E também a questão do desemprego é outra manobra estatística, outro cambalacho que eles fizeram, para dar essa falsa impressão. Por quê? Hoje, nós temos as pessoas que estão empregadas, desempregadas e ocupadas. Né? Vou falar de forma bem rápida para sintetizar isso. A pessoa que está empregada, ela tem carteira assinada, formalmente, bonitinha, trabalha, pá. A desempregada está ou procurando emprego ou desempregada de forma voluntária, não quer mais trabalhar. E tem as pessoas ocupadas. Né? Então, vou chamar de ocupados aqui, aquela pessoa que faz alguma coisa, ela não está parada, ela tem uma fonte de renda, mas ela não é uma fonte oficial, no sentido de ser formal. Então não é uma carteira assinada, ela não empreende e nada do gênero. Nesse cenário, eu ainda vou colocar a pessoa ocupada, vou colocar o MEI para poder juntar tudo nesse bololô. O que aconteceu agora não foi uma migração de pessoas do desemprego para a região de empregados. O que está acontecendo agora é um aumento da informalidade. Daí a gente fala uma coisa dessa, o Bolsonaro vira e fala assim, nossa, mas sempre tem um mais, sempre tem alguma coisa para reclamar. Mas é lógico. Por que a gente vai reclamar? Porque quando você joga aquela pessoa para a informalidade, aquela pessoa tem uns custos maiores. A pessoa perde direito trabalhista. Se aquela pessoa, sei lá, está entregando uma quentinha, ela cai, quebra o braço, e ela precisa ficar 5 meses parada, ela vai tirar dinheiro, sabe Deus de onde, porque ela não vai ter dinheiro, ela não vai ter direito a nenhum tipo de auxílio, nada do gênero. Então, esse número maquiado da queda do desemprego, ele não mostra fiel a geração de emprego, a geração de postos de trabalho. Hoje a gente está batendo um nível recorde de informalidade e eles estão abrindo a boca de caçamba para falar que está rolando emprego para todo mundo. E aí vem o neoliberalismo de Jardim de Infância, de conto da Alice do País das Maravilhas, que a galera fala de... Não, mas o brasileiro é muito criativo.
O brasileiro, ele está se reinventando na pandemia. O brasileiro, ele tem a alma, o espírito empreendedor. Cara, não existe isso, sabe? Hoje as pessoas estão tendo que fazer, tirar MEI para poder atender, sei lá, o mesmo trabalho que ela fazia quando ela era empregada com todos os direitos. A pessoa está tendo que fazer bico durante o final de semana inteiro, está tendo que fazer não sei o que lá. As pessoas estão trabalhando mais para conseguir... E só um adendo ao que você está falando, Presley. Eu sou professor, trabalhei até 2021 numa universidade aqui, particular, em que todos os seus professores deixaram de ser CLT para se tornar MEI. Uhum. E, consequentemente, o salário de todos eles, sem exceção, foi reduzido. Exatamente. Porque o MEI não receberia as mesmas coisas que o carteira assinada. Era isso. Exatamente, cara. Exatamente. Esse ponto aí é muito preocupante porque na área da educação, na área da saúde também isso está acontecendo muito. Dentistas, até outros segmentos, a parte de criação voltada para a internet também, tem aumentado muito a quantidade disso. E o próprio governo Bolsonaro, ele tem esse vínculo, né? Ele ora é liberal, ora não é, faz um negócio aqui, faz outra coisa pra lá, então ele fica meio que flutuando ali, né? Algumas pessoas, alguns teóricos falam que até nós estamos passando, né? Tipo, que o neoliberalismo acabou e tudo mais, mas enfim, a gente só consegue ver isso daqui a um tempo. Mas esse ponto dessa meização que está acontecendo é fruto dessas políticas liberais que ele coloca, no sentido de, não, vamos fazer uma carteira verde e amarela para tu ser contratado, para facilitar, que não sei o que lá. Só que não é uma facilitação horizontal, é extremamente vertical, porque só facilita para quem está empregando, que já tem o dinheiro, que já tem ali e ainda reclama de pagar o básico. Então, hoje, quem está apoiando o Bolsonaro, o grande empresariado, é aquela pessoa que é contra o direito trabalhista, que quer que aquela pessoa que esteja ali entregando a pizza da pizzaria dele ou num caixa da loja dele, quer que ele seja MEI, para que ele não tenha que pagar imposto, para que se porventura, se for uma mulher engravidar, não tenha que pagar e dar licença. Então os caras eles não estão nem aí, sabe, tipo, em relação a isso. Então essa política de falar que o desemprego diminuiu para mim chega até a ser irracional, porque você está vendo, é nítido. Hoje você vê que as pessoas não estão conseguindo mais procurar e conseguir emprego como antes. Você não vê mais aquelas plaquinhas de procura-se não sei o quê. Então parece que está o tempo inteiro maquiando dados, parece que está o tempo inteiro tentando fazer com que, olha só gente, olha, conseguimos. E justamente agora. Por quê? Porque sabem que se não utilizar esses dados da economia de forma errada e completamente desonestas, não tem nenhuma outra pauta na área econômica para segurar, porque piorou literalmente a vida de todo mundo. Todo mundo não, né? Na verdade melhorou a vida de uma galera, né? Tipo, num percentual pequeno, mas de uma galera rica. Mas no sentido geral, é muito complicada essa situação porque as pessoas acabam se debruçando em cima disso. E aí fazem aquelas montagens, aquelas tabelas feias, tosca pra caramba, os outros ficam compartilhando, achando que tá bonito, não sei o quê, o desemprego, compara a Bolsa Família com o Auxílio Brasil. Faz umas pataquadas danadas que eu falo, gente, pelo amor de Deus, dá um Google nisso daí que tu desmente em 2 segundos. Me diga uma coisa, Lídia Verônica, qual é o melhor lugar para ouvir podcasts? O melhor lugar para ouvir podcast, pra mim, é na cama. Mas pra todo mundo, é o Orelo. Com certeza. Além de tudo, o Orelo nos remunera. Cada clique seu ajuda o nosso projeto a crescer. Então quer dizer que só de a pessoa ouvir, dar o play lá nos episódios, isso já nos ajuda? Nem precisa a pessoa pagar? Exatamente. Se você não pode ou não tem interesse em ser um apoiador, mas acha o nosso projeto legal, vai lá no Orelo e dá essa força pra gente. Eu vi muito no Twitter, né, essa manifestação. Subiram 2 hashtags, né, MEI e Lula criou o MEI, né, para, ao mesmo tempo que combater a fala de Lula
também culpá-lo, sabe? Então, tentar das duas formas deixar o MEI com uma situação ruim, né? E aí eu vi os comentários, dava muita dó, porque quem é MEI, obviamente, vai defender o seu, porque a estratégia é justamente usar esses argumentos complexos para pegar o público leigo, porque realmente trabalho não falta. O que falta é emprego. Então, os MEIs, é porque eu trabalho sim, no fim de semana eu descanso. Mas se tirar férias, quem paga suas férias? Se sofrer um acidente a caminho do trabalho, quem paga? Uma licença maternidade, quem vai bancar essa licença maternidade aí? Né? E assim, é o curioso conto do trabalhador contra os direitos trabalhistas, né? E é o que constrói o vínculo empregatício, né? São vários fatores. Agora, trabalho não faltou. Inclusive, as pessoas estão sobrecarregadas, porque desvio de função faz parte do trabalho. Você é recepcionista, e quando você era empregado, CLT, uma recepcionista, ela só pode trabalhar 6 horas por dia, porque quem trabalha com atendimento ao público via telemarketing, né, telefone, só pode trabalhar 6 horas por dia. Por quê? Porque esse atendimento com telefone causa problemas auditivos, que vai acarretar ali na frente numa indenização, numa condição permanente. Então, assim, tem toda uma estrutura o emprego, né? A CLT, os direitos trabalhistas. E hoje, com o MEI, né? Eu administro o meu trabalho. E aí chega lá, é recepcionista, 10, 12 horas por dia, faz o café, arruma a sala do chefe, é secretária, é tudo, né? Então, assim, o MEI, ele se sentiu ofendido porque ele trabalha pra caraca, né? Ele trabalha muito. E ele se sentiu ofendido porque ele não entendeu a diferença entre trabalho e emprego. E é justamente essa questão, né? O emprego, ele torna o empregado mais caro para aquela empresa, por conta de todos esses fatores, essas questões que eu estou dizendo, né? Tem o auxílio, né? O vale alimentação, o vale transporte, que o MEI não tem, né? Que são os benefícios. Às vezes eles são enganados de que está embutido no valor. E eu trabalhei como advogada não, né? Eu trabalhei como assistente jurídica de empresa. E a coisa que eu mais odiava era quando eu tinha que dispensar os MEIs. Porque quando, por exemplo, os MEIs, eles chegavam a 2 anos, a gente tinha que dispensar. E aí eles ficavam arrasados, porque era do nada. Não tinha aviso prévio, eles ficavam sem chão, e eu lembro que isso me partia muito. E eu nem era do RH, como eles não eram funcionários, o RH não se comprometia com isso. Era um contrato, então era o jurídico. Eu simplesmente chamava e dizia, olha, esse contrato foi encerrado, sabe? Então, assim, até a forma desumana que a gente trata o MEI, por ser uma pessoa jurídica, né? É uma coisa assim que rouba a dignidade. Você um belo dia tá lá, bom, mês que vem eu vou pegar esse dinheiro, vou fazer, aí nesse dia você chega, ó, seu contrato acabou, mês que vem não tem dinheiro não. E aí eles ficavam desesperados, porque era assim, né, do nada, e eles sempre perguntavam, e eu não tenho direito a isso? E o FGTS? E isso e aquilo outro? É um contrato, acabou aqui. Você prestou um serviço, a gente pagou por ele e acabou, sabe? E era triste. E aí eu fico imaginando hoje em dia, né? Pra você ter um emprego, você tem que ter um MEI, né? Você, sei lá, conta com esse dinheirinho aí pro mês que vem e um belo dia te chama e não vai ter dinheiro no mês que vem, sabe? Enfim, o MEI desumaniza o trabalho. Trabalho não falta, mas emprego não tem. Basicamente isso. É muito complexo essa questão do MEI, né? Mas também tem uma outra coisa que foi muito batido na campanha, e eu acho que o Presley pode falar muito bem disso, até por isso que eu vou trazer, é a comparação que aconteceu muito entre o Auxílio Brasil e o Bolsa Família, né? A gente viu o Bolsonaro usando muito, de uma maneira muito errada, de uma maneira muito idiota, né? Se é que a gente pode falar isso, a comparação feita entre o Bolsa Família e o Auxílio Brasil. Hoje, até na declaração, a gente viu a preocupação
em manter e sim cumprir o que está no plano de governo do Lula, do presidente eleito, né? A continuidade e a garantia dos R$600 para as pessoas necessitadas e a dificuldade que seria de manter isso no próximo governo. Presley, eu queria muito que você falasse um pouquinho, pedir para você falar um pouquinho dessa comparação equivocada, né? Dessa comparação que estava sendo feita, né, durante a campanha política entre o que o Auxílio Brasil ele era muito melhor que o Bolsa Família. Perfeito. Inclusive, o próprio dentro dessas tabelas feias, né, do design horrível que eu falei, muito entrava lá também essa questão do Bolsa Família, e aí comparavam, que é a primeira coisa, que é a comparação nominal, né? O que seria nominal? Pegar o valor bruto. Então, obviamente, se você comparar algo que você comprava em 2002 com algo que você paga agora em 2022, não faz nem sentido lógico, né? Eu, quando era criança, eu comprava pão francês a 10 centavos. Hoje, na padaria, eu paguei R$1,20 num pãozinho francês só michuruca ainda. Daqueles pequenininhos que parece que não vai matar a fome de ninguém. Então, só aí a gente já rebate essa brincadeira porque não faz sentido, né? Você fala, tá, beleza, como é que você vai comparar R$50, R$600 no intervalo de, mais de 10 anos? Então aí a gente já começa, a gente já quebra a gente consegue quebrar a primeira perna do bolsonarismo aí, nessa comparação ridícula. E aí quando a gente fala de melhor, né, o programa Bolsa Família, ele é bem melhor porque ele é uma política social estratégica. Como assim? Quando você faz uma política pública, ela precisa ter um começo, um meio e um fim. Porque senão vira o que o Bolsonaro fez. Aquele negócio de mamar na teta do governo. Então, o que acontece? O programa Bolsa Família, ele tem um dispositivo que a gente chama, que são as condicionalidades. Então, o que isso significa? Cara, para você receber o auxílio, você precisa que seus filhos estejam na escola. E aí, por estar na escola, a gente tem uma série de coisas que a gente só olha assim, não, só tá na escola já é uma coisa muito pequena, tranquilo. Mas não, você tá na escola, primeiro efeito, você libera a mão de obra da mãe, do pai, da irmã, que seja. Já liberou uma mão de obra para a rua, né? Inclusive, na minha dissertação, eu vi que as famílias que recebem o programa Bolsa Família ofertam mais trabalho. Então, ou seja, a galera não tá fazendo filho para ganhar Bolsa Família não, tá, gente? A galera pega Bolsa Família e vai para a rua trabalhar porque tem que botar o filho na escola. Por estar na escola, a criança também tem acesso à alimentação de qualidade. A criança se alimenta, ela não entra no estado de desnutrição, diminui o fluxo do SUS. Então, locais que recebem Bolsa Família geralmente têm redução de gasto com saúde na primeira e na segunda infância. Outra condicionalidade também é a questão da saúde. Então, a criança tem que estar vacinada, vai espelhar lá no SUS também, porque a criança não pega o negócio aqui, não pega o tacolar. E outras condicionalidades que você precisa ter para você manter aquele benefício. Então, é como se tu entrasse numa espécie de túnel onde você recebeu aquela transferência direta, mas você tem que seguir uma carambada de coisa para que você supere a experiência da pobreza no final. Isso é uma política econômica, uma política social bem feita. Esse que é o ponto. O Auxílio Brasil não. O Auxílio Brasil, ele vem, né, é uma herança do auxílio emergencial, que primeiro veio com a proposta de 50 a 200 reais, que Bolsonaro enche a boca de caçapa para falar que está dando 600 reais para a galera, mas o povo tem memória curta, e se tivesse, de acordo com o Paulo Guedes, ia receber 200 ou 50, ia ter que ficar pianinho com isso. E aí é uma herança que continua não para ajudar a população pobre. Cara, a gente passou 2 anos de pandemia. O cara queria ofertar 200 reais pra galera. Agora, do nada, já voltou a pandemia, já deu uma reduzida, tá tudo tranquilo, e aí agora ele mete uns 600 reais. Gente, por favor, né? A gente é bobo, mas nem tanto. Então, e não tem condicionalidade para isso. Ou seja, ele não exerce esse mecanismo de superação da pobreza. Então, ele não fala para você, ele não te ensina a pescar. Ele te dá o peixe e esconde a vara. Ele some com a vara e não fala nem para que caminho tá a vara. Então, aquela pessoa, ela vai ficar presa o tempo inteiro refém do Estado. Já o programa Bolsa Família, pelo outro lado, não.
programa Bolsa Família, por menor que seja a questão da atuação, né, na época que foi e tudo mais, ele tinha esse mecanismo de superação. Era um auxílio para poder complementar a sua renda, mas ele fazia com que outras partes funcionavam. Então, em alguns estados do Brasil, tiveram, por exemplo, políticas direcionadas apenas para quem recebia. Política de preparação para o mercado de trabalho. Você tinha, às vezes, qualificação extra em determinados locais, acesso à educação especializada para essas pessoas. O próprio CAD único veio como um sistema de informação para criar política econômica para isso. Daí os caras têm a pachorra de virar e falar que só porque paga R$600 de Auxílio Brasil, ou o governo Bolsonaro deu R$600. Tá, mas tipo, não faz sentido, sabe? Então, quando falam que o Auxílio Brasil, né, no caso, é melhor do que o programa Bolsa Família, nada mais é do que mais um tipo de manejo de estatística também, só para poder fazer com que as pessoas que não conseguem observar essa questão e também não têm esse acesso a esse tipo de informação, sejam enganadas por conta disso, né? Então, deixam muito por trás, né, para entender como que funciona de fato. E aí essa galera se aproveita, né, da ignorância alheia. Você tá falando aí, eu tô só lembrando aqui da cara de pau do ocupante da cadeira presidencial, porque eu não falo mais o nome dele, em dizer que ele criou o Pix no dia do debate. Pix, inclusive ele começa com a cara de pau terrível, que ele vira pra câmera e diz: Pix, você já usou hoje? Fui eu que criei. É um cara, assim, é absurdamente, sabe, aquela coisa do cara não ter, mentir que nem a cara treme. Já vou falar dessa expressão? Não, é um nível de... É que assim, o governo Bolsonaro, tudo de ruim foram os outros. Agora, qualquer coisa que aconteceu boa foi ele. Não, fui eu. Ué, Pix? Né? E as pessoas acabam acreditando, né? Eu recebi uma mensagem bolsonarista esses dias falando justamente do Pix, né? Que a pessoa falou: os bancos estão muito bravos com o Bolsonaro, porque... Eu falei, gente, vocês acham que mexeu em alguma coisa? O banco está fazendo lucro recorde com essa taxa de juros lá na casa do cacete. Você acha que eles estão reclamando de tarifa, de transferência bancária que perdeu por causa de Pix? E o povo vai acreditando, cara. E outra coisa, e eles colocando... Porque assim, o pessoal diz, não, o banco tá louco porque não tem taxa. Gente, o Pix faz com que a galera que antigamente andava com grana impressa no bolso, coloque no banco e faça transações dentro do banco. Rapaz, eu sou prova viva de que o Pix hoje eu usei para poder pagar R$1. Eu imprimi 4 folhas na rua, eu passei um Pix de R$1. Porque eu não ando com dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro tá no banco rendendo, né? Tipo assim, tá lá na conta corrente, o banco pega o meu dinheiro, coloca em aplicações e ele ganha dinheiro com esse lucro, né? Então o pessoal acaba fantasiando muita coisa e tal, e aí vem essa galera mal intencionada e acaba se fazendo em relação a isso, sabe? É triste. Essa coisa do Bolsa Família é muito sintomática, porque hoje eu sou professor da educação básica e eu sei o quanto a merenda ela salva vidas na escola. Eu tenho muitos alunos que vão para a escola, eu sou professor da rede estadual de Alagoas, ensino médio. E eu sei que aquela comida que eles estão tendo ali é uma das 3 ou 2 refeições que eles vão ter ao longo do dia inteiro. Quando o Bolsa Família coloca, de fato, faz com que o pai tenha essa obrigação, o pai e a mãe tenham essa obrigação de colocar o filho na escola, faz com que o filho, além de estar na escola, né, diminuindo a evasão, ainda lhe proporciona a possibilidade de se alimentar com certo rigor nutritivo. Que até isso o ocupante da cadeira presidencial tirou dos alunos. Foi a merenda, o dinheiro da merenda, destinado à merenda. Né? A gente tem um plano nacional de distribuição de alimentos para as redes públicas fantástico, que até isso ele conseguiu desmembrar. Enfim, é muita coisa errada que vai demorar bastante tempo para a gente consertar. Bom, Presley quer dar um recado final para os nossos ouvintes antes da gente ir para as indicações? Alguma mensagem? Rapaz, olha, mensagem, eu vou fazer meu jabá, né? Vou vender meu trabalho aqui, né? Então, se vocês quiserem me ver xingando também e criticando governos, né? Tô nas redes sociais no @Presley, mas uma coisa que eu queria deixar aqui em relação a isso é que a gente precisa entender a dinâmica que nós vamos viver daqui para frente com olhares mais realistas e também otimistas, né?
O fato de nós termos um governo de esquerda não soluciona tudo, né? Nós não vamos virar um folhetinho do Testemunho de Jeová, né? Fazendo carinho no tigre, né? Aquelas coisas todas. Mas a gente precisa ter um pouco mais de esperança e, principalmente, posicionamento político, né? Eu acredito que a grande parte da audiência de vocês já são pessoas que têm esse interesse, né, por temas políticos, mas a gente precisa conversar com as pessoas de forma que chegue nelas o interesse sobre política. Eu tenho tentado fazer esse trabalho na internet, por isso até que eu falei da rede social, justamente porque hoje as pessoas estão lotando as ruas, fechando rodovias, porque elas ainda não entenderam como funciona o jogo político. Elas ainda não entenderam que para que elas estejam lá, defendendo os interesses de grandes empresários que estão bancando a presença delas lá, que aquela ignorância é lucrativa para eles, né, para esses grandes empresários. E a gente tem um longo processo, as eleições não acabaram esse final de semana. A gente tem um longo processo, até porque hoje, se porventura nós não tivéssemos o Lula, por exemplo, como candidato, o bolsonarismo ia continuar. E isso não há dúvida. Então, a gente precisa pensar daqui para frente. Tá, daqui 4 anos, como é que vai ser essa brincadeira? E a gente não pode esperar chegar no outubro de 2020. Não, é agora. É começar a mostrar para as pessoas e fazer com que elas entendam também essas respectivas críticas ao governo do Lula. Porque a democracia é isso. É falar, olha, você não precisa concordar 100%. Seja oposição de uma maneira inteligente. Não queimando pneu na rua, parando rodovia e coisa do gênero. Então, o recado que eu daria é isso, sabe? A gente precisa fazer com que as pessoas se interessem cada vez mais por política, por economia, para que a gente entenda, para que a gente não caia nessa bagunça que a gente está vivendo hoje, que é o bolsonarismo, que é fruto de uma ignorância política. E quando eu falo ignorância, não é de uma forma pejorativa, diminuindo as pessoas. É de fato porque eles aproveitam da inocência, eles aproveitam que as pessoas estão achando que a gente vai sair quebrando as paredes ali, fazendo banheiro unissex, sendo que nunca nem falaram nada disso. Então, há um aproveitamento muito grande, essas pessoas se abusam, né, dessa ingenuidade, né, das pessoas. E a gente precisa fazer com que as outras pessoas entendam também dessa questão, elas se interessem para saber que a vida delas vivem o tempo inteiro por conta de política, viver é um ato político, a economia também está com a gente o tempo inteiro. Falei até demais, né? Recadão. Não, fantástico, perfeito. Você que é nosso ouvinte, que acompanha esse podcast a cada semana e adora ouvir os nossos papos, que tal a gente fortalecer os nossos laços de amizade? É simples demais e nem precisa pausar o episódio, né, Felipe? Exatamente, Paulo. Se você está ouvindo a gente agora, seja no Spotify ou seja na Apple Podcast, para a gente ficar mais íntimo, para a gente falar cada vez mais ao seu ouvidinho, você faz o seguinte agora. Enquanto está ouvindo a gente, vai lá, avalia a gente no seu aplicativo de áudio. Vai lá no Spotify, dá 5 estrelas pra gente. Vai lá no Apple Podcasts, dá 5 estrelas pra gente. Isso fortalece o nosso relacionamento e você fica cada vez mais perto da gente. Faz isso pra gente, dá essa moral lá agora. Bom, vamos para as nossas indicações, a nossa área aqui de curadoria cultural, para você que nos ouve, você que religiosamente está aqui ligadinho, ligando seu radinho para ouvir as nossas vozes. Bom, essa nossa área de indicações é um oferecimento aos nossos apoiadores, né, Felipe Monsanto? Exatamente, nossos cristalzinhos, como diria Lídia Verônica. E a gente tem de volta alguns cristalzinhos que foram dar uma volta por aí e retornaram a casa, como a Luciana Correia. Seja muito bem-vinda de volta, Luciana. Muito obrigado por acreditar no nosso trabalho e estar conosco sempre aqui. Além disso, tem gente nova chegando também, como a Tatiane Araújo. E eu vou mandar também para Jamile Padoim, que é a nossa apoiadora aqui. Então fica aí o nosso agradecimento a Luciana Correia pelo retorno, o novo apoio da Tatiane Araújo e para Jamile Padoim,
que tá com a gente sempre aqui. É isso aí. Bom, vamos aí para nossa rodada de indicações. Vamos começar com o Presley, que é o nosso convidado da noite. Manda, Presley, quais são as suas sugestões? Tá, vou começar com um livro, vou recomendar para vocês O Segredo da Mente Milionária. Mentira, tô brincando. Nada disso. Tem um livro muito bom, chamado Uma História da Desigualdade, a concentração de renda entre os ricos no Brasil. É uma análise que o Pedro de Souza faz desde o período de 1926 até 2013. É um ótimo livro para a gente entender um pouco, né, essa questão de como chegamos até aqui, né? Observar que desde lá do comecinho a gente tem esse reflexo de governos que vão flutuando, governo de esquerda, aí você tem governo de direita, que você dá 2 passos para frente e 3 para trás, sabe? Você vai ficando esse tempo inteiro. Então é um ótimo livro para a gente poder entender um pouco essa dinâmica da desigualdade brasileira, do porquê que veio dessa forma. Uma música que eu estava ouvindo coincidentemente hoje pela manhã é Astronauta, de Gabriel Pensador. Sim, eu sou dos anos 90, então eu escutava bastante Gabriel Pensador. É uma música muito bacana, que eu a chamo de atemporal, porque fala muito sobre muito do que a gente está vivendo hoje, fala sobre a questão de guerra, fala sobre nós queremos um mundo um pouco mais justo socialmente, e eu acho bem bacana. Eu vou recomendar 2 séries, um pouco mais séria, que é a Succession, tá na HBO Max, que é muito boa. Fala sobre essa questão de meios de comunicação, de corrupção, de jogo de poder. Então é uma série muito inteligente, muito bacana. Ela é também prestigiada, né? Ela ganhou vários Emmys aí, né? Então eu falei assim, vou escolher uma que tá ali com uma premiação bacana, né, pra gente poder falar assim, ele é intelectual também, né, premiado, conceituado. E uma série pra rir bastante é a VIP, também na HBO Max, que também fala sobre política, mas de uma forma super engraçada, é uma série leve, é uma série rapidinha, de 20 minutos, tem algumas temporadas e é incrível, pra se ver um pouquinho de como que funciona a política de uma forma satirizada, de uma forma um pouco irônica. Então é bem bacana para observar e para assistir, tipo, numa quinta-feira à noite, assim, sabe? Tipo, num tempo frio ou num tempo quente. E aí, para poder distrair um pouquinho. Bom, eu vou emendar aqui com as minhas indicações. Eu vou indicar umas coisinhas um pouco mais pesadas. De série, essa semana, eu vou indicar... Mais pesadas como, cara? Como assim? Mais pesadas? Mais densas, mais fortes, mais pegantes, assim. Não é mais 18 anos, não. Mas eu vou indicar 2 séries que tão bem interessantes. Uma é a Rota 66, que é baseada no livro do Caco Barcelos, que inclusive essa semana também veio à tona aí, né, descobrindo uma possível compra de votos aí no interior do Mato Grosso, prestes à eleição. E o Caco, no livro dele, né, no Rota 66, ele conta um pouquinho do modus operandi da polícia na época da ditadura, e conta alguns casos reais de pessoas que foram vítimas, de famílias e pessoas que foram vítimas aí da rota na cidade de São Paulo durante a ditadura militar. E também vou indicar Ruptura ou Severance da Apple Plus, que conta a história sobre um experimento dentro de uma empresa e aí faz algumas críticas à tecnologia, à sociedade. É uma série meio Black Mirror aí, bem interessante, que eu gosto bastante. E ficam as minhas 2 indicações de série. De música, eu quase caí aqui agora. Desculpa. Falhou o negócio aqui, peraí. E de música, eu vou indicar Táxi Lunar, do Zé Ramalho, só que na voz da Mariana Aidar, que eu gosto muito dela, com a participação do Feijuca. Tenho escutado bastante a Mariana esses dias, então fica aí Táxi Lunar. E Break My Soul, da mamãe Beyoncé, aí pra dar uma dançadinha depois que assistir Rota 66 e Ruptura, dá pra dar uma quebradinha aí no esqueleto no final de semana. Dar uma quebradinha é ótimo. Aproveita, já faz a trend. Ele levou a idade depois dessa, né? Dá uma requebradinha. Posso prosseguir, gente? Pode sim. Inclusive, Rota 66, começamos a assistir eu e Lídia Verônica. Lídia Verônica é fã do Caco e do livro, né?
Rota Eu já indiquei esse livro em alguns podcasts, inclusive. Eu li na 8ª série e eu fiquei, uau, porque, tipo, eu era menina de prédio, né? E minha vida era prédio e escola. Menina criada em condomínio. Minha vida era A menina do condomínio. Minha vida era prédio e escola, sabe? Daí eu fiquei abalada. Como assim a polícia faz Nunca isso? ralou o joelho no chão da rua. Arrebentou o pontão do dedo, né? Pois Não, é. minha mãe assistia muito filme sobre a ditadura. Eu lembro disso quando criança, sabe? Porque esse companheiro e tal. Mas assim, é um pós-ditadura, né? E aí eu fiquei, caramba, não acabou não. Não acabou não. E eu lembro que eu cheguei no ensino médio, tipo, eu fiquei muito impressionada com o livro. Eu reli, né? No final do meu ensino médio. Mas aí eu já tinha lido Carandiru também. E aí eu passei muito tempo cabreira, assim, com a polícia. Mas... Aí, Só tá- livro light. Essa criança cresceu lendo só livro light. E aí tem uma coisa que a Lídia até falou que é bem interessante, que eu não sabia, da ligação da Rota com o massacre do Carandiru, que eu descobri durante a série. Eu achei bem interessante. Então, vocês já indicaram, né? Eu vou indicar Ensaio sobre a Cegueira, de 2008. Não li o livro, vi o filme, e foi um dos filmes que, assim, mais me deixaram reflexiva. Eu lembro que eu saí do cinema, caramba, sabe? Tipo, profundão. E eu acho que vale a pena, diante de tanta cegueira moral que a gente tem visto nesses últimos dias. Né? A gente acompanhou 4 anos de alienação profunda, mas assim, a manifestação dessa alienação, essa cegueira moral, a gente tem visto assim, bem latente nos 4 dias, né? Nos últimos 4 dias, assim, de dispensar o seu mentor, né? Não, se ele não compactua com a gente, né? Então, e aí eu lembrei do ensaio sobre a cegueira, como as pessoas se transformaram, né? A partir daquilo que dentro da sua ignorância. Né? E eu acho que vale a pena a reflexão, a gente reassistir. Quem não assistiu, assiste aí, galera, muito bom. E durante o podcast eu adicionei mais uma indicação, que é Die Welle, que é de 2008 também. É um filme alemão. É a Onda, né? E eu assisti esse filme há muitos, muitos anos atrás. Não vou me denunciar aqui. Mas quando eu fui para fazer intercâmbio na Áustria, que é uma coisa assim que eu tenho conversado bastante com o Pablo nesses últimos dias por conta das manifestações nazistas que está acontecendo no sul do país, muita coisa vai me trazendo na memória, né, dos museus do Holocausto, de como eles lidam com a questão do nazismo em si. E uma coisa me chamou muita atenção, né, quando eu morava lá, é que o Die Welle é um livro paradidático. É um livro que eles leem na escola. Tipo assim, tem um filme, né? E eles incentivam, né? Eles têm horas de leitura, né? Na escola. E aí o livro Die Welle é uma das opções para eles lerem, né? Na escola. E eu lembro que quando eu vi, assim, os alunos, os adolescentes, né? De ensino médio lendo esse livro, eu fiquei, caramba, pô, que diferentão, né? Mas é porque eles precisam estudar, né, o passado deles, conhecer a história, com novas abordagens, né, para poder combater no presente qualquer tipo de ameaça. E é o que a gente não tem, né? A gente não tem como eu acho que, não sei se os ouvintes já ouviram, mas uma entrevista no Fábio Porchat, a gente esqueci o nome da cantora que canta Is My Love. Gabi Amarantos. Gabi Amaranto. Ela fala sobre a gente não reconhecer nossos erros na história. A gente não tem um museu da escravidão, né? Então, assim, fica difícil da gente reconhecer. E a gente, quando anda pela Alemanha, a gente vê sinais do Holocausto, memória e lembranças o tempo inteiro. Na Alemanha e na Áustria, porque eu morava na cidade onde Hitler nasceu, né? Enfim. E tinha uma pedra enorme na porta da casa dele, escrita: aqui nunca mais o fascismo.
cravado numa rocha, sabe? Então, assim, assistam A Onda. Tem uma versão mais realista, como se fosse um documentário da Onda, no YouTube também, mas vale a pena assistir o filme, tá, gente? O filme, ele é amarradinho, começo, meio e fim, bem, bem certinho, assim, pra gente construir uma reflexão legal. Eu vou indicar uma música do nosso querido Jorge Drexler, Povo de Estrella, Povo, né? Povo de Estrella. É uma música que eu acredito, assim, ela tem uma melodia gostosa, ela tem uma poesia, né, nela, assim, mas ela é uma música de luta, né? Ela fala sobre povos que se levantam, né, que através da união eles se tornam, né, uma nação na derrota e na vitória. E Jorge Drexler é uruguaio e ele traz muito da nossa raiz latina. Eu acho que seria uma boa nesse momento pra gente dar uma esquentadinha aí no nosso sangue latino. É isso. Ok, Jorge Drexler é uruguacho. É uruguaio. Né? Vou fazer minhas indicações aqui, né, pra gente encerrar. Eu botei aqui, primeiro que eu me descobri fã de Senhor dos Anéis depois de velho, né? Comprei o livro do Tolkien, o Hobbit, para começar a ler. Mandei até mensagem para o Kleber Roberto, que inclusive é o nosso especialista em Tolkien aqui. E comecei a ler a obra de Tolkien, fantástica, né? Tinha assistido O Senhor dos Anéis há muito tempo atrás. Estou reassistindo e estou me redescobrindo fã. E já comecei a assistir a série Os Anéis de Poder lá na Prime Video. A série é ótima, fantástica, enfim, estou esperando com muita ânsia a segunda temporada. Estamos acompanhando aí o nascimento do Sauron, né? Estamos descobrindo as origens do Gandalf, então fantástico. Também vou indicar um livro de um filósofo, ele também é escritor e crítico literário, Mark Fisher, né? Já nos deixou em 2017. Britânico. Ele escreveu um livro chamado Realismo Capitalista, que é um livro provocativo e uma crítica voraz ao capitalismo e essas novas formas que ele tenta tomar para dizer que ele é novidade, mas na verdade é a coisa mais velha possível no mundo contemporâneo, né? E para nossa playlist vão aí duas musiquitas: Meu Amor, de Júlio Sequin e Maria Luísa Jobim, e Tocar-te, do Jorge Drexler também, e do C. Tangana. É uma música muito boa, dançante. Jorge Drexler, ele é conhecido pelas suas melodias, né, gostosas e tal, mas nessa música ele tá bem bailante. Bom, chegamos ao final da nossa gravação, né? Depois de muitos percalços no meio do caminho, mas conseguimos concluir. Presley, meu querido, muito obrigado por marcar a presença aqui, tá? Saiba que foi uma honra receber você, viu? Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, foi um prazer falar aqui com vocês. Chame quando precisar, quando quiser aqui falar mal de governo neoliberal, sabem quem chamar. Tô aqui, contem comigo. Foi um prazer, gente. Obrigadão. E aí os ouvintes podem lhe encontrar aonde? Só pra frisar. Barzinho, uma padaria pra tomar um café. @eupresley. Presley, tal qual o Elvis, mas não tem nada a ver com Elvis. @eupresley mesmo. Perfeito. Bom, e você que nos ouviu até agora, saiba que o nosso coração é seu. A gente faz todos esses episódios a cada semana pensando nos seus ouvidinhos, né? Com um sorriso nos olhos e alegria no coração para lhe levar o melhor conteúdo, o melhor conhecimento, vamos dizer assim, né? Sobre o que tá rolando aí no Brasil e no mundo. Então é isso, vamos para o nosso tchau coletivo. Lídia Verônica tá por aí. Enfim, fiquem a postos. 1, 2, 3... Tchau! Ai, gente,